BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este episódio do BD Law Inovação, aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico e ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E para falar sobre o que os escritórios podem aprender com as startups, convidamos Caio Bretones, empreendedor serial, mentor, investidor e especialista em crescimento de negócios, formado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundador e CEO da Mobile to You, tecnologia, empresa especializada em desenvolvimento de produtos digitais financeiros sob medida. Liderou sua expansão até o exit para a Dimensia Tecnologia, joint venture entre a TOTS e a B3, consolidando a operação como referência em inovação e digitalização bancária no Brasil. Também é fundador da Digital Law, Lawtech voltada à inteligência jurídica e data science, com foco em previsibilidade e eficiência para o setor jurídico de grandes bancos. Com mais de 15 anos de experiência em inovação e tecnologia, ele é criador da Fórmula Exit, metodologia por meio da qual ajuda empreendedores a identificar e potencializar o Deep Equity de suas empresas, contribuindo para a geração de mais de 200 milhões de valuation, além de atuar como Venture Builder na criação de equity por meio de inovação tecnológica. Caio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Gabriel, obrigado por me receber aqui. Um grande prazer sempre falar sobre empreendedorismo aplicado à tecnologia e vamos bater um papo bem bacana sobre tecnologia e tecnologia aplicada ao mundo jurídico e outras coisas mais. É isso aí, Caio. Caio, conta um pouquinho da sua trajetória aí, pra gente conhecer como que você foi parar nesse meio, por que você resolveu virar empreendedor. Fala claro, aí pra gente. Com o maior prazer. Eu costumo dizer que na minha casa, desde pequeno, eu nunca ouvi a palavra chefe, O meu pai, empreendedor, ele foi o fundador de uma das primeiras escolas de natação de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, porque antigamente, nos anos 80, para você fazer aula de natação, você tinha que ir para alguma associação, para algum clube. Então, ele resolveu inovar, foi visionário nessa questão e construiu uma das primeiras escolas de natação. Depois acabou pivotando, virou academia, mas ele já está nesse mundo de wellness desde 1983. Então, antes de eu nascer. E minha mãe, dentista autônoma, então nunca ouvimos a palavra, eu e meu irmão nunca ouvimos a palavra chefe em casa. E eu sempre quis empreender, sempre quis ser empresário. Fiz ali um caminho tradicional de escola, faculdade, fiz administração, trabalhava com trading, então importação, exportação, trabalhei na FedEx, trabalhei numa empresa também que importava grande volume das batatas fritas do Brasil, batata frita congelada do Brasil. Foi assim muito bacana assim essa jornada, uma jornada de executivo, de mundo corporativo, e aí eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, pelo fato de eu nunca ter tido essa referência em casa sobre ter chefe ou não. Comecei a pensar em como resolver ali algumas dores, algumas soluções. Eu sempre fui treinado para isso, dentro de casa, basicamente. Quando eu estava na FedEx, eu com um amigo meu, a gente querendo fazer alguma coisa, querendo produzir alguma coisa, e eu tinha um iPad parado, assim, jogado, isso em 2011. E um amigo meu, que era dono de um restaurante, ele falou, aquele iPad seu, você não me empresta? Eu vou fazer uma recepção aqui pro pessoal aqui no restaurante, e eu queria fazer a lista de convidados no iPad. Eu falei, legal, emprestei para ele. Passou mais uma semana, ele me pediu de novo. Passou mais 2 semanas, ele me pediu de novo. Eu falei, acho que tem um negócio aqui. Então eu e esse meu amigo da época, a gente resolveu criar uma empresa para fazer locação de tablets para feiras e eventos corporativos. Caramba, a empresa, a gente batizou ela de Mobile to You. Mobile, nesse caso, olhando para o hardware, o Mobile to You, para a gente já fazer essas locações. E a gente começou a perceber que, na verdade, o iPad, o tablet, ele era o meio. A pessoa alugava o tablet para quê? Para embarcar alguma coisa ali. Ele não alugava o tablet pelo tablet em si.
Então, a gente começou a perceber que o que de fato movia as pessoas eram os aplicativos que estavam embarcados no tablet. E foi quando um grande cliente nosso, que era uma organizadora de feiras, o cara falou assim: cara, eu não quero mais esses seus iPads, eu não quero nada disso. Eu quero que você faça o aplicativo da nossa feira. E no Brasil isso não existia, não Sim. tinha nenhuma feira que tinha um próprio aplicativo, né? Isso 2011 para 12. E a gente construiu o primeiro aplicativo de feiras e eventos do Brasil. Foi Da muito hora. bacana, foi um sucesso. Esse mesmo cliente nosso, ele falou assim: cara, isso daqui foi um sucesso, agora eu quero que vocês façam para o nosso portfólio do ano seguinte inteiro. Então, assim, de uma hora para outra, a gente passou de locação de tablets para desenvolvimento de aplicativos sob medida. Então, a gente entendia Legal. qual era aquela demanda do cliente, entendia como atender e construía algo totalmente sob medida, como se fosse um alfaiate, né? Bem tailor-made era a nossa entrega. E aí, dentro dessa jornada, foi uma coisa muito curiosa, porque quando a gente começou a atender eles, Gabriel, Hum. eu não tinha como, né? A gente estava começando a operação, eu não tinha como bancar isso, na verdade, eu não sabia nem como cobrar isso, né? Porque, como era software e eu vim do hardware, né? A gente estava Sim, alugando sim. hardware, como que eu vou cobrar o software? E, cara, graças a Deus que eu não soube cobrar, sabe por quê? Eu negociei com o cara uma permuta pelo stand na feira. Então a Melhor gente coisa. começou a desenvolver os aplicativos para as feiras e começou a participar das feiras como expositor. E isso mudou a nossa vida. Porque eu estando ali numa posição de expositor da feira, o que aconteceu? A gente começou a fechar com clientes que eram expositores também e os visitantes das feiras. Então a gente começou a tirar pedido. Então isso, eu gosto de citar isso, porque isso mudou completamente a nossa jornada, né, pelo fato da gente ter essa exposição e ter essa possibilidade de oferecer os aplicativos para outras empresas, né? Eu até comento com esse grande amigo, que é o JP, virou um grande amigo, já era amigo da família, e eu agradeço ele até hoje pela essa oportunidade, porque isso daí de fato fez com que a gente pivotasse de hardware para software e a gente começou a atender clientes muito relevantes, né? Então, Boticário, Linux, JSL, começou a fazer projetos bem grandes, bem relevantes de desenvolvimento de aplicativos sob medida. E 2015, 16, a gente começou a fazer aplicativos financeiros. A gente fez o aplicativo da Renner, né, do cartão de crédito da Renner, Sim. e a gente fez o cartão de crédito do Digio, que antes era só cartão de crédito, hoje já é banco. A gente fez isso e começou a entrar nesse mundo de desenvolvimento de aplicativos financeiros. E 2018, quando começou o que hoje todo mundo já conhece aí dos bancos digitais e tudo mais, em 2018 começou o Banking as a Service, que é o banco como serviço. Uhum. Empresas de tecnologia começaram a oferecer soluções de bancarização para as empresas, e a gente estava no lugar certo, na hora certa, com a tecnologia certa. E a gente começou a desenvolver esses aplicativos de banco digital para fintechizar empresas de economia tradicional. Então, vou dar um exemplo. O Boticário, né, que eu citei. O Boticário, eles tinham ali centenas de milhares de revendedoras porta a porta. E esse pessoal, o que eles faziam? Eles tinham que ir até o local, pegar a mercadoria e vender porta a porta, e tinham que fazer aquele controle na mão. E isso fazia com que o próprio Boticário não desse tanto crédito para essas pessoas em produtos mesmo, para elas venderem. Então, tinham pessoas ali que pegavam a CPF da família para compor ali todo aquele monte de volume de produtos que ela vendia, né? As revendedoras vendiam. E aí a gente foi convidado para desenvolver esse aplicativo de banco digital aplicado para esse case. E aí o que aconteceu? A gente fez um banco digital integrado numa maquininha, isso 2018, tá? Integrado numa maquininha via Bluetooth. E aí dentro esse foi o primeiro produto de banco digital nosso, e foi muito emblemático, porque a gente aprendeu muito com isso. E após isso a gente começou a atender vários outros segmentos, né, criando essa fintechização das empresas de economia tradicional. Então a gente entrava com esse braço de tecnologia financeira nessas empresas. Pô, isso começou a escalar de uma forma tão absurda, que a gente se especializou muito nesse mundo
de tecnologia financeira e se especializando nisso. O que aconteceu? De uma hora para outra, cara, praticamente 90% dos nossos clientes passaram a ser produtos financeiros. E Que da hora. isso foi assim muito marcante, porque teve outra pivotada, só que agora dentro do mundo de desenvolvimento de software, aonde a gente começou a focar só em tecnologia financeira. A gente se integrou nos principais players de mercado de tecnologia financeira, e aí a TOTVS, né, com a unidade da Dimensa, que é uma unidade que é a junção de TOTVS com B3, e eles criaram a Dimensa, que foi um carve-out da TOTVS, e aí essa unidade, né, via TOTVS, adquiriu a Mobile2You, e fiquei lá dentro da TOTVS, do ecossistema da TOTVS, por mais de 3 anos, e aí ajudando a estruturar a parte de aplicativos, a parte de experiência dentro desse ecossistema como um todo. Mas dentro dessa nossa jornada empreendedora de tecnologia, em 2016, a gente teve uma grande visão, uma grande oportunidade de construir um produto, Gabriel, voltado para o mundo jurídico. Que da hora. Aí, como que era esse produto? Que eu acho que é bem legal comentar aqui como é que ele nasceu. Nasceu a partir, claro, da visão de uma pessoa que trabalhava na área, e ele percebeu que para processos massificados, você tinha ali uma grande confusão, porque você pega, por exemplo, bancos que tem ali 200, 300, 400 mil processos rodando, o banco, nem o departamento jurídico do banco consegue lidar com aquilo, consegue tocar aquilo, né? E isso, em 2016, a gente começou a criar uma modelagem, né? A gente criou robôs próprios, aonde a gente fazia a consulta do processo no Diário Oficial, baixava o processo dentro do tribunal, então os TJs e os TSTs. A gente tinha um robô para cada TJ, para cada TST do Brasil. Então, cara, pô, isso sem IA, né? Então a gente criou a nossa própria modelagem ali, era machine learning, e era essa modelagem com os nossos próprios crawlers, né? Que eram os nossos robôs que iam até puxar esses dados, e aí acontecia essa modelagem interna. Para que isso? Para a gente conseguir entender como que o juiz julgava uma ação. Então, o que a gente fazia? A gente pegava ali todos os processos, né? A gente conseguiu pegar todos os processos que estavam digitalizados, que eu acho que eram a partir de 2000 e não lembro qual foi o ano que começou a digitalizar tudo, mas acho que eram 2014, 2000, a gente pegou todo esse volume de processos digitalizados, e aí, com base nesses processos digitalizados, a gente começou a cruzar esses dados. Então a gente sabia que o juiz que olhava para um determinado banco, para uma determinada ação de danos morais, eu sabia que 78% das vezes ele dava a ação a favor de quem estava processando, né? Então, a gente começou a ter esses dados, cara, tão legais, que o nosso maior cliente, que é um banco, que era um banco de capital aberto, ele chamou a gente e eles falaram: eu preciso entender por que esse juiz aqui está dando mais de 90% contra a gente. E a gente foi lá, entendeu, e falou: meu, isso daqui está muito estranho. Então eles marcaram uma reunião com esse juiz, era um juiz do JEC, uma juíza do JEC, a doutora Renata, e ela 90% estava dando contra o banco. E aí o advogado lá do banco foi conversar com ela, ela falou: não, desse banco eu não quero nem receber, não quero falar com advogado nenhum. A gente começou: não, veja bem, né, e tal. Ele conseguiu marcar com ela, e aí entendeu que o que tinha acontecido, que o marido dela teve uma experiência ruim com o banco, teve algum cartão clonado e tal, e a pessoa estava fazendo todos os julgamentos completamente enviesados. Então, assim, às vezes, isso não é nem por mal, né, Gabriel? Às vezes é inconsciente da pessoa, e a pessoa, dentro daquele mundo de processos que ela analisa, ela nem sabe, eventualmente. Então, aí começou a ter essa conversa, essa aproximação para entender o que tinha acontecido, e a gente conseguiu identificar isso por meio da tecnologia, isso em 2016, 2017, conseguiu identificar isso por meio da tecnologia,
né, assim como outros casos que a gente conseguia prever. Então, assim, processos, para que servia isso? Porque você tem que deixar, você pega um grande banco com tantos processos, eles precisam deixar um volume de dinheiro disponível para esses recursos e os processos ali, né? Eu não sou advogado, então Sim, minha, sim. minha linguagem jurídica ela é meio limitada, mas você tem ali um valor, né, previsto para aquela demanda jurídica. Então, a gente conseguia entender quantos por cento dos processos, de fato, eu conseguia entrar e brigar, porque eu sabia que eu tinha grande estatística de ganhar, e quais que eu precisava fazer um acordo, porque eu sabia que aquilo lá não ia para frente. Então a gente começou a passar essas informações analíticas para a tomada de decisão, principalmente dos bancos. E esse daí foi o nosso primeiro exit técnico, porque toda essa tecnologia que a gente construiu, com o mundo de tecnologia financeira, estava sugando muito a gente, isso daí estava compartilhando muito a nossa atenção. Então a gente fez esse exit tecnológico para esse banco, e porque ali já estava rodando muito bem a tecnologia jurídica que a gente tinha criado. Então a gente criou esse filho e entregou ali para um grande player que de fato usou isso como tecnologia para embasar suas decisões. Então, essa é um pouco da jornada empreendedora, e pós-exit, eu comecei, pós-exit 2, né, que foi para TOTVS, eu comecei a ajudar empresários a estruturarem as empresas para serem vendidas, né? Então, passarem por diligência, né? O que o comprador está enxergando de potencial em você para ele querer comprar você. Então, ajudando essas empresas a se estruturarem para serem vendidas, que foi onde eu criei a fórmula Exit, que é uma fórmula matemática para conseguir tangibilizar os ativos intangíveis que o vendedor, numa posição de vendedor da empresa, às vezes ele não consegue ponderar, colocar na ponta do lápis. Então, como que a gente faz isso por uma fórmula matemática? A gente consegue mostrar que existe um valuation adicional, potencial, para aquela negociação. Claro que os casos são muito peculiares, né? Mas se o vendedor da empresa, Gabriel, não chegar no momento da venda e valorizar aquilo que ele tem dentro da cozinha dele, o comprador, ele nunca vai chegar para você e falar: ô Gabriel, essa sua empresa é muito legal, tem certeza que esse valuation que você me passou é isso mesmo? Ou não tem mais nada que você queira pôr aqui para valorizar? Isso nunca vai acontecer. Então hoje eu ajudo empresários a se estruturarem para serem vendidos, e a gente também investe em algumas empresas, usando ali a nossa tese, que é a potencialização do equity dessas empresas através de tecnologia, né? Não tecnologia necessariamente financeira, né, do mundo financeiro, mas a tecnologia pela tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem uma investida que é uma marca de bola de tênis, que aliás é essa daqui. Aqui, Que legal. é a Go Coach. Então a gente tem, e aí, por exemplo, quando a gente começou esse trabalho, o pessoal estava vendendo bola. Eu falei, cara, isso daqui não é sobre bola, porque a bola, pela bola, é uma commodity. Você vai brigar por preço. E aí, o que a gente fez aqui? A gente construiu um ecossistema para o professor de tênis, através da tecnologia. Então, assim, como que eu potencializo a próxima geração de tênis? Por que o professor de tênis? Porque o professor de tênis, ele está nas mãos dele a próxima leva inteira de tenistas, né? Então, a gente veio com essa tese de adicionar tecnologia, transformando a bolinha num ecossistema para professor de tênis. E hoje, se eu vender ou não vender as bolinhas, é indiferente, porque o que eu consigo agregar de valor para o ecossistema do professor de tênis é muito superior do que simplesmente a venda de bolinha. Então, esse é um pouco da nossa tese, é um pouco do que a gente vem fazendo aí nos últimos anos. Então, fui sucinto, mas eu consegui contextualizar aí 15 anos de empreendedorismo, Gabriel. Sensacional. Caio, eu queria saber, assim, quando, né, você já contou um pouquinho disso, mas quando você olha para uma empresa aí, prestadora de serviço, a gente pensando nos escritórios de advocacia,
onde que a gente consegue enxergar aí as maiores oportunidades de geração de valor com a tecnologia e os dados? Você já mostrou isso a partir da jurimetria dessa empresa que você deu o exit aí? Como que a gente faz isso? Qual que é o segredo? Cara, hoje tem muitas soluções. Assim, eu não sou advogado, não sou do meio, né? Então Sim, sim. é importante a gente ter sempre o input de quem está lá no dia a dia com dores, né? Então, putz, Uhum. qual que é a minha dor? Putz, é trabalho braçal. Bom, hoje a IA já consegue otimizar demais esses trabalhos que antes eram braçais. Mas eu acho que o principal ponto é a gente entender como que a gente consegue potencializar as análises por meio de informações analíticas, né? A tomada de decisão. Eu acho que isso é a parte mais legal, porque tem muita tecnologia para o mundo jurídico que putz, eu preencho aqui e já entrega o contrato preenchido. Claro que isso é muito bom, otimiza tempo, otimiza equipe, esforço braçal. Mas eu acho que o grande diferencial para o mundo jurídico é a possibilidade de você tomar decisões de uma forma muito mais assertiva por meio da tecnologia. Porque se você for ver, né, Gabriel, e pegar ali um grande volume de processos, você consegue traçar uma linha ou uma curva, né, com base nessas tendências. Então, que tipo de tendências que eu quero enxergar? Então, deixa eu dar mais um exemplo Claro. que, pô, essa é uma das nossas investidas, que é uma das que eu tenho um carinho gigante, né, não só pela tecnologia e pelo que a gente está construindo aqui, mas pela equipe por trás. Olha só que interessante, Gabriel. A gente foi convidado para fazer parte de uma empresa aqui de tecnologia voltada aqui para o mundo jurídico, mas ela é uma empresa de tech stack. Então ela não é uma law tech, né, como era a Digital Law. A Digital Law lá atrás ela era uma law tech, né? Então uma Uhum. empresa voltada para otimizar processos jurídicos. Não era exatamente de jurimetria, mas era para otimizar processos jurídicos. Essa daqui é uma tech stack. O que é? É uma empresa que usa tecnologia para otimizar a questão de impostos. Então, por meio Uhum. de recuperação tributária. Então, não sei, né, o quanto que você está por dentro da questão da recuperação tributária, além de, claro, tudo relacionado à reforma. Mas hoje, se você tem uma indústria, uma empresa que eventualmente tem impostos para fazer a recuperação tributária, o que acontece? Você vai conversar com tributaristas, você vai conversar com os maiores escritórios que tem e tudo mais, e eles vão te pedir ali em torno de, cara, 45, 50, 60 dias, às vezes 90 dias, para quê? Para fazer o cálculo do quanto que você talvez tenha de tributos para serem recuperados. E esse cálculo, ele é um cálculo, mesmo demorando todo esse tempo, ainda assim ele não é um cálculo na vírgula, ele é um cálculo Uhum. muito estimado, né? Então mesmo o pessoal ele vai disponibilizar ali o ECAC, né, os SPEDs para fazer a análise, mas mesmo assim é um cálculo feito no Excel ali com base nas teses que eles têm e é um cálculo aproximado. Essa empresa, que é a GWT, né, e por que GWT? Grow with Tax. Então, Uhum. cresça com os impostos, né, GWT. E aí o que eles fizeram? Eles têm ali uma modelagem, né, dentro de um data lake com dezenas de terabytes de informações, aonde tem uma modelagem através de mais de 20 anos de processos com mais de 50 teses de recuperação tributária, aonde a gente consegue, Gabriel, encontrar esse valor estimado que o pessoal está pedindo 60, 90 dias para fazer em menos de um minuto, só com o CNPJ da empresa. Então, isso é uma coisa assim, game changer, é completamente outra história, completamente outro mundo. Então, essa tecnologia, né, que a gente construiu na GWT, é uma tecnologia que ela está, no mínimo, 2 anos na frente dos softwares. Existem 2 principais softwares que fazem esse cálculo dos impostos da recuperação, e a gente está pelo menos 4 ou 5 anos na frente de qualquer escritório tributarista que faz o cálculo na mão ainda. Então, assim, imagina só, você ter essa estimativa de potencial de recuperação
com apenas o CNPJ e em menos de 1 minuto. Então, isso é uma coisa extremamente revolucionária. E, assim, para você ter essa noção, a ideia é que, nesse primeiro ano de operação, a empresa já bata 1 bi de recuperação realizada por meio da tecnologia. Então, além de fazer essa busca e essa varredura, o que a empresa faz? Ela faz todo o acompanhamento. Então, ela entra com o pedido da recuperação, faz o acompanhamento por 5 anos e 1 dia, que é o tempo da glosa e tudo mais, e a gente não teve, até o momento, nenhuma glosa, porque o software ele vai atrás do crédito verde, tudo que está já completamente validado de que não vai ter nenhum problema ali no futuro, porque tem muito escritório que pega e pede o valor integral, pede o crédito verde, amarelo e vermelho. O vermelho eu peço, se der problema eu devolvo e tal, mas a gente não trabalha desse jeito. Então essa é uma parte muito interessante, né, de tecnologia aplicada ao mundo jurídico, e nesse caso especificamente para o mundo de impostos. Então é isso que eu acredito que a tecnologia, agora com a IA, pode ajudar. Então, na tomada de decisão, quais são os pontos de atenção para as tomadas de decisões mais delicadas? É onde a GWT entra e ajuda aí as empresas. Sensacional, cara, que bacana, cara. E eu queria saber aí, cara, na sua visão também, o que os escritórios, você já falou também bastante aí, mas eu queria que você aprofundasse, o que os escritórios podem aprender com as startups quando o assunto é crescimento, eficiência e visão de negócios? Pô, muita coisa, cara, muita coisa. Eu acho que os escritórios, principalmente os maiores, eles têm muitos braços, às vezes, desnecessários, né. Hoje eu imagino que a contratação ela já tenha mudado um pouco o perfil em si. Eh, eu acredito que a primeira coisa de um escritório, né, grande, né, médio, grande, é ter pessoas de tecnologia, ter pessoas de dado, né, porque para o mundo jurídico, o que eu faço com os dados? Como que eu potencializo esses dados aqui para minha tomada de decisão? Então acho que a primeira coisa, mesmo escritórios menores, mas assim, o escritório menor ele pode ter um cara de tecnologia lá dentro para usar a IA para otimizar alguma operação, porque às vezes um cara de tecnologia dentro do escritório, ele evita que você precise contratar 5, 6, 7 pessoas, né. Então, às vezes um cara de tecnologia que pode ser um pouco mais caro, comparado com, pô, sei lá, parece que contrata 10 estagiários. Não, cara, contrata um cara de tecnologia que você não vai precisar eventualmente desses 10 estagiários para fazer aquele trabalho braçal. Então, assim, o mundo jurídico tem muito a usar a tecnologia, né, não só ali no dia a dia, mas é o que eu acredito demais, que é para tomada de decisão, né. Então, como que a gente ajuda esses escritórios, que não vieram, né, de uma essência de tecnologia, de dados, de estatística, de matemática em si, né, no dia a dia, né, para que a gente consiga fazer mais com menos, né. A gente não defende que, agora com esse produto você pode mandar tudo isso de gente embora. Não é isso. É como que com essas pessoas que eu já tenho aqui, eu consigo fazer mais do que eu já faço. Esse é o ponto da tecnologia aplicada de uma forma correta. Sensacional. Caio, adorei a conversa. Eu queria agradecer a sua presença no BD Lawyer por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar com o pessoal que quiser falar com você, uma mensagem final. O espaço é seu, cara. Pô, maravilhoso. Eu agradeço demais aqui esse papo. Eu acho que vale a pena conversar também com o pessoal da GWT, porque eu acho Claro, que o vai dar espaço é seu. uma boa conversa. E para, né, me encontrar, Instagram, caio.bretones, LinkedIn, Caio Bretones. Eu tenho o site também onde eu coloco ali todos os nossos workshops, tudo relacionado à Fórmula Exit, que é o site bretones.co, bretones.co. E, pô, eu estou à disposição sempre, né, seja você, seja aí o seu público, para falar de tecnologia, para falar de como revolucionar aí, seja o mundo jurídico ou não, por meio da tecnologia, e também quem tiver num momento ali que esteja próximo ou de uma necessidade de fazer um valuation, ou uma necessidade de um evento de liquidez, né, por meio de M&A, a gente também segue aqui à disposição. Então, eu agradeço demais o espaço,
E espero voltar mais vezes, porque Com certeza. o trabalho ele é muito importante para o ecossistema jurídico e de tecnologia como um todo, Gabriel. Sensacional, Caio. Caio, sua cadeira tá reservada aqui para os próximos passos, com certeza vou te chamar de novo. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.